Olá pessoal, para quem não é aluno ainda do Eu Médico Residente ou quem não acompanha o nosso canal no YouTube, eu me chamo André Lafayette, eu sou professor e coordenador de Clínica Médica. Estamos começando essa semana em que a gente vai abordar alguns assuntos muito relevantes para você interno, você que está no internato e que tem dificuldade em alguns assuntos que são corriqueiros, que são do dia a dia. A gente vai estar trazendo esse conteúdo todo gratuito para que vocês aprendam o assunto e conheçam o nosso método de ensino de medicina. O assunto que eu vou comentar hoje é um assunto que muito interno tem muito medo, corre deste tema, que é eletrocardiograma, o ECG. Como é que eu avalio esse exame? Um exame simples, corriqueiro, amplamente disponível, barato, que pode fornecer muitas informações, porém, muitos internos têm extrema dificuldade com esse assunto. Vou tentar trazer aqui os conhecimentos básicos para que vocês percam o medo do eletrocardiograma, entendam como funciona o eletrocardiograma e aprendam a interpretar um eletrocardiograma normal. Porque a gente só consegue identificar alguma coisa que está alterada quando a gente conhece a sua situação de normalidade. Então, vamos lá começar o nosso assunto de eletrocardiograma. Lembro a vocês que está aí no internato que a gente tem o nosso curso do Extensivo Base, em que a gente aprofunda vários temas, que vai trazer muitas informações úteis para vocês, tanto para a prática clínica, para o seu dia a dia do internato, quanto para a vida prática, e também vai trazer informação legal que vai ajudar, de todo modo, em provas de residência ou em provas de qualquer concurso que você venha fazer. Eletrocardiograma também a gente tem no nosso curso do Extensivo Base, ok? Então, olha só, pessoal, vou trazer alguns conceitos iniciais introdutórios simples a respeito da eletrofisiologia cardíaca para a gente compreender como é que se forma o eletrocardiograma. Então, olha só, as nossas células cardíacas podem ser separadas, podem ser classificadas em 3 tipos diferentes de acordo com as suas propriedades eletrofisiológicas. Então, a gente tem as células musculares, tá certo? As células musculares, pessoal, são aquelas que constituem a maior parte do nosso coração. São células especializadas na contração muscular. Estão presentes especialmente nos átrios e nos ventrículos. Então, elas serão responsáveis por contrair os átrios e ventrículos e fazer com que o sangue continue seu fluxo para frente. As células de condução são células especializadas na condução rápida do impulso elétrico. Estão localizadas geralmente no sistema His-Purkinje, lá nos ventrículos, responsável por disseminar a corrente elétrica, o estímulo elétrico, para as células musculares, a fim de que elas se contraiam. As células marca-passo, como o próprio nome já diz muita coisa, têm a propriedade do automatismo. Elas são capazes de forma automática, gerar um estímulo elétrico que vai ser propagado para o restante do coração. Elas estão localizadas especialmente no nó sinusal, que é o nosso marca-passo natural, mas podem ser encontradas também, por exemplo, no nó atrioventricular e no sistema His-Purkinje. Então, aqui de forma resumida, trazendo um coração, mostrando o nosso sistema de condução natural. A gente tem aqui o nosso sino atrial, que fica próximo à desembocadura da veia cava superior, é o nosso marca-passo natural. A gente tem algumas fibras, alguns feixes internodais, que vão conduzir mais rapidamente o estímulo do nosso sino atrial para o nó atrioventricular, que vai ficar ali na junção do átrio direito com o ventrículo direito. Nós temos algumas fibras de condução interatrial, que vai mandar o estímulo do átrio direito para o átrio esquerdo. Nós temos, após o nó atrioventricular, nós temos o feixe de His, que vai se bifurcar em ramo direito e ramo esquerdo, que depois vai se ramificar em vários sub-ramos, chamadas fibras de Purkinje, que vão ser responsáveis por disseminar o estímulo elétrico para as células miocárdicas dos ventrículos. Então, olha só, o nó sinusal, o nó sino atrial, é o chamado marca-passo natural do coração. Ele tem uma capacidade de automatismo maior do que as outras estruturas do coração, portanto, ele assume o controle do ritmo cardíaco. Ele habitualmente, pessoal, o seu automatismo fica em torno de 50 a 100 batimentos por minuto, e é por isso que a frequência cardíaca normal, fisiológica do ser humano adulto é entre 50 a 100, porque essa é a frequência de disparo de automatismo do nó sinusal. Temos os feixes internodais, que estão localizados entre os 2 nódulos principais do coração, o sinusal e o átrio ventricular. Temos o nó atrioventricular, ele tem uma função muito importante, olha só, que é de retardar o impulso elétrico que nele chega para que os ventrículos se encham de sangue e se esvaziem em tempos diferentes em relação aos átrios. Vou explicar melhor. Já pensou se o estímulo elétrico
surgisse lá no nó sinusal, passasse rapidamente para o nó atrioventricular e depois para os ventrículos, o que é que ia acontecer? Os átrios iam se contrair na mesma hora dos ventrículos, e aí não ia ter o fluxo de sangue descendente dos átrios para os ventrículos. Então, o nó atrioventricular, sabiamente, atrasa a condução desse impulso. Então, os ventrículos só vão receber o estímulo elétrico e só vão se contrair após a contração dos átrios. Então, permite essa sincronia entre átrios e ventrículos, permitindo que o sangue flua num fluxo único, sempre para frente. Beleza? Feixe de His conduz o potencial elétrico para a musculatura ventricular. Então, feixe de His vem depois do nó atrioventricular, como a gente já mencionou. Depois esse feixe de His se bifurca em ramo direito, ramo esquerdo, e depois teremos ramificações menores ainda, que são responsáveis por distribuir de forma uniforme os impulsos elétricos para as paredes dos ventrículos, para os miocárdios ventriculares. Ok? Então, após esses conceitos introdutórios de eletrofisiologia, vamos focar no eletrocardiograma. O que vem a ser, pessoal, o eletrocardiograma, esse exame tão importante, tão fundamental no dia a dia? O eletrocardiograma vai fazer o registro extracelular das variações de potencial elétrico do músculo cardíaco. Por que do músculo cardíaco? Porque o músculo cardíaco é que representa a maior massa, a maior quantidade de células do coração. Então, o eletrocardiograma vai registrar a atividade elétrica do coração. A gente já sabe que o coração é capaz de produzir uma atividade elétrica e essa energia pode ser captada na superfície através da colocação de eletrodos. E essa energia captada é representada num gráfico em função do tempo. Este é o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma é um registro gráfico em função do tempo da atividade elétrica do coração. E pode fornecer informações importantes, são informações indiretas, tá certo? Não são diretas, obviamente, sobre a anatomia e funcionamento do coração. Por que são indiretas? Porque a partir da atividade elétrica do coração, a gente vai inferir alterações anatômicas e ou funcionais do nosso coração. Beleza? Falar um pouquinho sobre o aparelho de eletrocardiograma e as suas derivações. O eletrocardiograma, ele foi criado no início do século XX por um holandês chamado Einthoven. Inicialmente, percebam que era uma máquina, era um trambolho imenso, pesava cerca de 300 quilos, tá certo? Prestem atenção como era uma máquina imensa, não dava para a gente transportar de um lugar para o outro. E olha só, ele colocava as extremidades dos membros dentro de soluções eletrolíticas, que eram soluções condutoras. Colocava os dois braços e a perna esquerda, a perna direita era o terra do elétron. Hoje em dia, como vocês bem sabem, já estão acostumados, já estão cansados de ver, os aparelhos de elétrico, cada vez mais eles estão diminuindo. A gente tem aparelhos cada vez menores, portáteis, de fácil locomoção, leves, mas que mantêm a sua acurácia, mantêm a sua capacidade de fornecer informações importantes. Então, as derivações do eletrocardiograma. O eletrocardiograma padrão tem 12 derivações. A gente tem as derivações do plano frontal, tá certo? É como se a gente tivesse feito um corte frontal do indivíduo. Também são chamadas de derivações periféricas ou derivações de membros, porque os eletrodos ficam nos membros do paciente. Então, a gente tem D1, tá certo? Que fica a 0 graus. A gente tem D2, que fica a mais 90. Por convenção, pessoal, o que está abaixo dessa circunferência, a gente dá a positividade. O que está acima a gente diz que é negativo, ok? A VF está a mais 90, D3 está a mais 120, a VL está a menos 30, a VR está a menos 150. Então, essas são as 6 derivações do plano frontal, as 6 derivações periféricas ou de membros. As derivações do plano horizontal, é como se a gente tivesse feito um corte transversal do nosso tórax. São as chamadas derivações pré-cordiais, porque os eletrodos vão ficar na região do pré-córdio. A gente também tem 6. Olha só, a gente tem V1, que como vocês percebem, a V1 representa mais o ventrículo direito. A gente tem V2, que pega um pouquinho do ventrículo direito, mas também pega um pouquinho do septo. V3 começa a pegar o septo e também um pouquinho da parede anterior do ventrículo esquerdo. E à medida que a gente vai indo aqui para trás, a gente vai V4, V5 e V6, que vão representando mais o que acontece no ventrículo esquerdo. Então, V1 e V2 ficam mais próximas do ventrículo direito, V2 e V3 do septo interventricular, V4 a V6 vai representar mais o ventrículo esquerdo. Quando a gente junta todas essas derivações, a gente tem o eletrocardiograma padrão, que é de 12 derivações. Então, sempre que a gente faz um eletrocardiograma padrão, a gente vai ter essas 12 derivações. A gente pode ter mais em situações excepcionais em que a gente pode realizar uma ou outra derivação adicional.
Uma coisa importante, prestar atenção. Em muitos locais, não é o médico quem faz o eletrocardiograma. Geralmente a gente tem um técnico de enfermagem que faz o eletrocardiograma. Se você está no seu consultório privado, às vezes a gente tem o secretário, a secretária que sabe fazer o eletrocardiograma. Porém, pessoal, todo médico tem que saber como posicionar as derivações. Porque se porventura alguém trocou o eletrodo, trocou a identificação, você vai ter que saber ir lá e consertar. Então você tem que saber onde coloca os eletrodos. E a gente utiliza aqui essas dicas, que não é uma criação nossa, é uma dica clássica da literatura, em que a gente coloca do lado direito a bandeira aqui do Flamengo, mas poderia ser de qualquer outro time rubro-negro, Atlético Paranaense, Sport, qualquer outro time rubro-negro, não importa, tá certo? Não sou flamenguista, aqui só para representar, acabei escolhendo o Flamengo mesmo. Do lado esquerdo a gente tem a bandeira do Brasil. Então, as cores mais escuras, elas ficam embaixo, as mais claras em cima. Então, do lado direito, Flamengo, cor escura, embaixo, então preto fica embaixo, em cima fica o vermelho. Então, perna direita, preto, braço direito, desculpe, vermelho. Do lado esquerdo, Brasil, verde mais escuro embaixo, perna esquerda, amarelo, o mais claro em cima, braço esquerdo. Então, essa é a convenção adotada para a colocação dos eletrodos nas derivações de membros ou periféricas. Agora, as derivações pré-cordiais. Onde é que eu coloco os eletrodos nas derivações pré-cordiais? Então, olha só, uma dica importante é a gente localizar o ângulo de Louis, que é onde o manúbrio do externo se articula com o corpo do externo. Então, eu posso partir aqui da fúrcula external e descendo. Quando eu encontrar uma protuberância, este é o ângulo de Louis. Eu desço um pouquinho para o lado e vou encontrar o segundo espaço intercostal. A partir daí, eu vou localizar os locais em que eu vou colocar o eletrodo pré-cordial. Então, eu desço mais 2 espaços. Do lado direito, eu vou ter quarto espaço intercostal na linha paraesternal esquerda, ou seja, do lado do externo, do lado direito, V1. V2 fica no outro lado de V1. Então, V2 fica do lado esquerdo, linha paraesternal esquerda, mas também no quarto espaço intercostal. Depois eu pulo para V4. V4 fica no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, mais ou menos onde fica o ictus cordis. V3 vai ficar entre V2 e V4. Então, eu localizo V2, localizo V4, V3 fica entre os dois. V5 e V6 também ficarão no quinto espaço intercostal. Então, V4, V5 e V6 ficam na mesma altura. Só que V5 fica na linha axilar anterior, V6 fica na linha axilar média. Em algumas situações, eu posso ainda fazer outras derivações. Por exemplo, se eu suspeito de infarto dorsal, é um termo que a gente não deve utilizar mais hoje em dia, porque a gente sabe que, na verdade, o infarto não seria dorsal, seria o infarto lateral, porém, na literatura esse termo ainda é consagrado. Então, por isso que eu coloquei infarto dorsal ainda. Então, suspeita de infarto dorsal / lateral, eu posso fazer V7, em que eu coloco no quinto espaço intercostal, só que na linha axilar posterior, ou V8 também no quinto espaço, só que na linha infraescapular esquerda, beleza? V3R, V4R eu vou fazer diante da suspeita de infarto de ventrículo direito. Então, todo paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de parede inferior, eu faço V3R e V4R. É a mesma coisa de V3 e V4, só que do lado direito. Então, mesma altura de V3, só que do lado direito, mesma altura de V4, só que do lado direito também. Beleza? Então, já sei onde é que eu posiciono os meus eletrodos. Agora eu vou entender como funciona um eletrocardiograma normal. Então, olha só. Primeira coisa que eu preciso conhecer é a padronização, é a técnica do meu eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele vai vir para a gente num papel todo quadriculado, em que a gente tem os quadradinhos pequenininhos, que estão aqui em linhas tracejadas. Cada quadradinho desse representa 1 milímetro. E a gente tem essas linhas contínuas, que vão representar um quadrado grande, vão corresponder a 5 quadradinhos pequenos, portanto, a 5 milímetros. No eixo vertical, a gente tem a voltagem representada, no eixo horizontal, a gente tem o tempo. Então, o que é que a gente vai ter no eletrocardiograma? Um registro de voltagem em função do tempo, ok? Então, olha só, na padronização normal, ou seja, o padrão é a gente colocar o elétron em N. O que é que significa N? N, a gente vai ter uma uma voltagem de 10 milímetros por milivolt. O que é que isso significa? Para cada 10 milímetros de altura corresponde a 1 milivolt. E a velocidade será de 25 milímetros por segundo. Então,
o papel vai percorrer uma velocidade de 25 milímetros no intervalo de 1 segundo. Então, o padrão normal é quando o eletrocardiograma está em N. N significa 10 milímetros por milivolt. Pode vir esse descrito no eletro, 10 milímetros por milivolt, ou pode vir esse retângulo que está aqui em cima, que é um retângulo que tem uma altura de 2 quadrados grandes e uma largura de um quadrado pequeno. Quando a gente vê esse retângulo, significa que está na padronização correta, tanto na velocidade quanto na voltagem. Se a gente dobra essa voltagem, fica 20 milímetros por milivolt, a gente chama de 2N. Se a gente baixa para 5 milímetros por milivolt, a gente chama de N sobre 2. Em alguns cenários, a gente pode valer dessas alternativas para a gente interpretar melhor o eletro, mas na frente eu comento um pouquinho sobre isso. Ainda sobre o eletrocardiograma normal, alguns conceitos que a gente precisa dominar. O que são intervalos e segmentos no eletrocardiograma? Então, segmento, pessoal, é uma linha reta que conecta duas ondas. Então, qualquer linha reta que conecte duas ondas, isso a gente chama de segmento. O intervalo, pessoal, vai envolver pelo menos uma onda mais a linha reta que conecta essa onda a uma outra. Então, olha só, o intervalo representa um segmento mais uma onda. O segmento é uma linha reta entre duas ondas, o intervalo engloba pelo menos uma onda e um segmento, uma linha reta. Então, olha só, o eletrocardiograma normal, a gente tem alguns intervalos e segmentos para conhecimento. Vou trazer o conceito teórico, daqui a pouco eu demonstro isso num traçado de eletro. Então, olha só, o intervalo PR mede o tempo desde o início da despolarização atrial até o início da despolarização ventricular. O segmento P, uma linha reta, mede o final da onda de despolarização atrial, que é a onda P, até o início da despolarização ventricular, que é o complexo QRS. O intervalo QT mede a duração do início da despolarização ventricular até o final da repolarização. Esse intervalo é muito importante. Lembra, o paciente pode fazer prolongamento de QT, fazer taquicardia ventricular polimórfica, torsade depoano. Segmento ST é aquele que a gente avalia nas síndromes coronarianas agudas, vai dizer se é um infarto com supra, sem supra. Mede o final da despolarização ventricular até o início da repolarização ventricular. Então, olha só, a gente tem aqui o intervalo PR, que engloba o início da onda P, tá certo? Até o início do complexo QRS, então representa a despolarização atrial até o início da despolarização ventricular. Segmento PR é a linha reta que conecta a onda P ao complexo QRS. O intervalo QT vai do início da despolarização ventricular até o final da repolarização, então engloba o quê? Complexo QRS, segmento ST e onda T. Segmento ST é a linha reta que conecta o complexo QRS à onda T. E eu ainda posso ter o intervalo RAR. O que é o intervalo RAR? É o intervalo entre dois complexos QRS. A gente utiliza esse intervalo muito quando a gente vai fazer diagnóstico diferencial das taquiarritmias. Então, olha só, como é que se formam as ondas e os segmentos no eletrocardiograma? Então, primeiro, a onda P. A onda P representa a despolarização atrial. Então, quando o nó sinusal gera o estímulo e manda esse estímulo para os átrios, o que é que vai acontecer? O estímulo ele vai descer, pessoal, nessa direção e sentido. Então, esse é o vetor que representa a despolarização dos átrios. Então, no plano frontal, esse vetor vai direcionar para baixo e para a esquerda. Então, olha só, o vetor de despolarização, a derivação D1, que fica aqui em 0 graus, e a derivação D2, que fica em mais 60, estarão olhando para a frente do vetor de despolarização. Então, a derivação que olha para a frente do vetor de despolarização faz uma deflexão positiva no eletrocardiograma. Já a VR, que fica aqui, nesse local, tá certo? A VR fica onde, pessoal? A VR fica ali em menos 120. Então, a VR, a gente vai ter menos 120, não, desculpa, menos 150. Então, a VR fica em menos 150, vai estar olhando para a cauda do vetor de despolarização atrial. Então, vai ter uma deflexão negativa no eletrocardiograma. Ok? Se eu olhar agora V1 e V6, derivações pré-cordiais, agora eu estou no plano horizontal. Olha só, o vetor de despolarização atrial vai estar indo nessa direção e sentido. Então, V6 vai estar olhando para a ponta do vetor de despolarização. Então, a onda P em V6 também é positiva. Já a V1, pessoal, vai estar olhando mais ou menos a 90 graus para o vetor de despolarização atrial. Sempre que eu tenho uma derivação que está a 90 graus do vetor elétrico, vai ter uma deflexão que a gente chama bifásica ou isodifásica, um componente positivo e um componente negativo. Ok? Então, olha só,
como será a onda P normal. Presta atenção que inicialmente o átrio direito ele é despolarizado primeiro, porque ele está mais próximo do nó sinusal, e depois o átrio esquerdo será despolarizado. Então, o início da onda P representa o átrio direito, o final representa o átrio esquerdo, e no meio aqui a gente vai ter uma área de interseção, que combina os dois átrios, ok? Então, olha só, o eixo normal da onda P vai de 0 a mais 90 graus. Alguns autores colocam que pode ir de menos 30 a mais 75, mas a maioria dos autores, incluindo a diretriz brasileira para a confecção de laudos de eletrocardiograma, coloca de 0 a mais 90 graus. Ela tem um formato arredondado, tem uma duração menor do que 0,12 segundos e tem uma altura menor do que 2,5 milímetros em D2. Em V1 vai ter um componente positivo, que representa o átrio direito, e um componente negativo, que representa o átrio esquerdo. Em V1, esse componente negativo tem que ser menor do que um quadradinho, tanto em largura, na distância, quanto em altura. Então, não pode passar de um quadradinho, nem na altura, nem na largura em D1, ok? O intervalo PR, pessoal. O intervalo PR vai do início da onda P até o início da onda R. Então, vai medir a despolarização atrial e vai medir também a condução do estímulo pelo nó AV, certo? E a gente viu que o nó AV faz o quê? Retarda a condução do estímulo. Então, esse intervalo PR mede a despolarização dos átrios e mede a condução do estímulo pelo nó AV. O valor normal vai de 120 a 200 milissegundos. O PR pode diminuir com o aumento da frequência cardíaca. Então, se eu tenho um paciente com taquicardia, o intervalo PR pode diminuir e ele tende a aumentar com o avançar da idade. A gente vai dizer que tem um PR curto, quando menor do que 120 milissegundos, e um PR longo, tem um atraso na condução atrioventricular quando maior do que 200 milissegundos, e isso representa o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que a gente tem um atraso na condução AV, não tem um bloqueio propriamente dito. Ok? E agora, como é que se forma o complexo QRS? Aqui está o vetor de despolarização ventricular, o vetor resultante. A gente tem vários vetores da despolarização ventricular. A gente pode ter um vetor inicial, que vai nessa direção e sentido, responsável pela despolarização do septo. A gente tem outros dois vetores, um que representa o ventrículo direito e um bem maior do que o que representa o ventrículo esquerdo. Por que o do ventrículo esquerdo é maior? Porque a massa do ventrículo esquerdo é cerca de 2 a 5 vezes maior do que a do ventrículo direito. Então, a maior parte do vetor de despolarização ventricular, do vetor resultante, é decorrente da despolarização do ventrículo esquerdo. Tem um terceiro vetor que vai aqui para trás, um pouquinho para cima, mas o vetor resultante é este que está aqui em vermelho. Então, vai ser um vetor que aponta para baixo, aponta para a esquerda e um pouquinho para trás no plano horizontal. Beleza? Então, olha só algumas nomenclaturas que a gente utiliza na formação do complexo QRS. Prestem atenção. Então, olha só. Quando é que a gente chama de onda Q? Qualquer deflexão negativa inicial. Então, se a primeira deflexão do complexo QRS for negativa, a gente chama de onda Q. Só a primeira, certo? Se a primeira for negativa, chama de onda Q. Se tiver uma primeira positiva e uma segunda negativa, a gente já não chama de onda Q. Ok? Onda R, qualquer deflexão positiva. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Se foi para cima, é onda R. Onda S, qualquer deflexão negativa após uma R. Então, se eu tenho uma deflexão negativa primeiro, eu chamo o quê? Se eu tenho deflexão negativa após uma R, eu chamo de S. R', qualquer deflexão positiva após uma onda S. Então, se a primeira é para cima, eu chamo de R. Se a primeira é para cima, depois eu tenho uma para baixo e uma segunda para cima, essa segunda eu chamo de R'. Ok? Complexo QS é quando eu tenho deflexão só negativa, ou seja, eu só tenho deflexão negativa, não tenho nada positiva. Por convenção, chama-se complexo QS. Então, primeiro aqui eu tenho, olha, QR. Perceba que o Q é pequenininho, porque a onda Q é menor do que a R. Então, a gente utiliza a letra minúscula ou maiúscula em função do tamanho daquela onda. Aqui eu só tenho deflexão negativa, essa segunda, então é QS. Depois eu tenho um Q grande, porque a onda Q é grande, depois um R grande, um S pequenininho. Aqui é um Q pequenininho, um R grande, um S pequenininho. Essa última aqui, de cima, é QR, então a primeira negativa, seguida por uma positiva. RS, positiva, segunda negativa. Um Rzinho pequeno com S profundo. RS, R', R grande, S pequeno, R'. Então tem várias formas possíveis de apresentar esse complexo QRS, mas a nomenclatura de cada uma dessas ondas é o que está aqui posto para vocês. Vocês podem consultar, dê um pause, faz um print aí desse slide, que ele é muito útil para a gente classificar direito o complexo QRS. Então, olha só,
então formando de fato o nosso complexo QRS no eletrocardiograma. A gente viu que o vetor resultante da despolarização ventricular vai no plano frontal para baixo e para a esquerda. Então, olha só, derivação D2, que está a mais 60, e D1, que está a 0 graus, vai estar olhando para o quê? Para a frente do vetor de despolarização, então vai ter complexo QRS positivo. Já a VR, que vai estar aqui, pessoal, a menos 150, vai estar olhando para a cauda do vetor de despolarização, então vai ter complexo QRS negativo, assim como a onda P. Já nas derivações pré-cordiais, olha só, no plano horizontal, a gente faz um corte transversal, olha para onde está orientado o vetor resultante da despolarização ventricular. Vai estar direcionado para a esquerda, talvez um pouquinho para trás. Então, olha só, V1 vai estar olhando mais para a cauda do vetor, então perceba que V1 a gente vai ter um complexo predominantemente negativo. À medida que você vai passando por V2, V3 e V6, você vai cada vez mais olhando para a ponta do vetor de despolarização. Então, o que é que vai acontecendo com o complexo QRS nas derivações pré-cordiais? A gente vai tendo uma diminuição da onda negativa e um aumento da onda positiva que atinge o ápice em V5, depois cai um pouquinho para V6. Então, olha só, nas derivações pré-cordiais, a onda R aumenta de amplitude até V5 e diminui um pouco de V5 para V6. O local em que a gente encontra uma onda positiva do mesmo tamanho da onda negativa, a gente chama de zona de transição, geralmente em V3 e V4. Aqui foi em V3. Olha só, vocês vão perceber que é um complexo praticamente isodifásico. O componente positivo é quase do mesmo tamanho do negativo. Então, olha só, complexo QRS normal. O eixo é de menos 30 a mais 90, e a gente vai comentar daqui a pouco que o eixo normal do eletrocardiograma é determinado pelo complexo QRS, porque representa o principal fenômeno elétrico do nosso coração, que é a despolarização dos ventrículos. Então, o eixo normal é de menos 30 a mais 90. Duração vai até 0,11 até 0,12 segundos. Ele tem uma altura no plano frontal de no mínimo 5 milímetros, então tem que ser maior do que 5 milímetros ou no máximo em 5 milímetros nas derivações periféricas. No plano horizontal, nas pré-cordiais, tem que ter pelo menos 10 milímetros de altura. Habitualmente, percebam, a gente vai ter onda Q em D1, AVL, V4 e V6. Então, achado de onda Q pequenininha nessas derivações, isso é normal, isso não é patológico. Beleza? Agora, o nosso segmento ST, tão importante para a gente dar diagnóstico de infarto com supra, de síndrome coronariana aguda sem supra. Para a gente fazer a distinção correta das alterações do segmento ST, a gente precisa conhecer o famoso ponto J, que é esse pontinho aqui que marca exatamente o final do complexo QRS. Então, o segmento ST vai do final do QRS, desse ponto J, até o início da onda T. O normal é ser uma linha reta, é ser uma linha isoelétrica, ou com um pequeno supradesnível, um supradesnivelamento bem pequenininho. Então, é normal um supra-DST até 1 milímetro ou um infra-DST até 0,5. Passou disso, não é normal. Percebam que em V2 e V3, habitualmente a gente já tem um supra fisiológico. Então, em V2 e V3, a gente tolera valores mais altos de supradesnivelamento. Então, olha só, em homens com menos de 40 anos, vai até 2,5 milímetros. Em homens com mais de 40 anos vai até 2 milímetros e em mulheres vai até 1,5 milímetros. E aqui representando, nesse primeiro traçado, um supradesnivelamento de ST. A linha de base com a qual a gente compara o segmento ST, pessoal, é essa linha aqui, ó, é a linha TP. Vai ser a linha que conecta a onda T do batimento anterior com a onda P do batimento atual, certo? Então, a gente compara a linha do segmento ST com o segmento TP. Nesse segundo traçado de eletrocardiograma, a gente tem um infradesnivelamento do segmento ST. Beleza? Sobre repolarização ventricular. Preste atenção que aqui muda um pouco em relação à despolarização. A repolarização ventricular, ela vai no sentido contrário ao da despolarização. Por exemplo, a despolarização vai do endocárdio para o epicárdio, de dentro para fora. Já a repolarização, ela vai no sentido contrário. Ela começa de fora do epicárdio e vai para o endocárdio. Então, olha só, no coração normal, geralmente a repolarização começa na última área a ser despolarizada, ou seja, no epicárdio, e viaja em uma direção, em um sentido oposto ao da
despolarização. A gente viu que quando o eletrodo, quando a derivação olha para a ponta do vetor de despolarização, ele faz uma deflexão positiva. Aqui na repolarização é o contrário. A deflexão será positiva quando a derivação olhar para a cauda do vetor de repolarização. Então, se a repolarização vai de fora para dentro e eu coloco um eletrodo aqui, uma derivação, vai estar olhando para a cauda do vetor da repolarização, vai dar uma deflexão positiva. É por isso que é normal eu encontrar ondas T positivas nas mesmas derivações com onda R positiva. Então, geralmente, a onda T ela é concordante com o complexo QRS. Se o QRS é negativo, a onda T fica negativa. Se o complexo QRS é positivo, a onda T fica positiva. Então, a onda T acompanha a polaridade do complexo QRS. Isso é o normal, isso é o padrão. Ok? Falar um pouquinho agora sobre a onda T. Então, já adiantei que a onda T, que representa a despolarização ventricular, costuma ter a mesma polaridade do complexo QRS. Ela pode ser isodifásica em V1 e AVF, tá certo? Ou seja, um componente positivo e um componente negativo. Olha só, aqui em V1 ela é isodifásica, ok? Pode ser negativa em D3, AVL, AVF e V1 e ela é sempre negativa em AVR. Então, olha só, muita gente vai descrever, inclusive colegas cardiologistas, o paciente tem onda T negativa em D3. Isso não precisa ser descrito. Se é uma condição normal, você não precisa descrever. Isso só vai suscitar para quem lê que há uma suspeita de isquemia, talvez. Não, onda T negativa é normal em D3, em AVL e AVF. Então, não precisa descrever se é normal. Onde é que a onda T negativa vai deixar a gente preocupado? T negativa de V2 a V6, ou então D1, D2, AVF não é usual. Então, onda T negativa em qualquer dessas derivações, fique atento que essa é uma onda T anormal, a gente vai ter que procurar uma doença por trás dela. A onda T, habitualmente, ela é assimétrica, ou seja, ela tem uma ascensão lenta e um descenso rápido. Nos locais em que ela é negativa, ela tem um descenso lento e uma ascensão rápida. Ela costuma ser assimétrica. As ondas T patológicas, muitas vezes, especialmente de etiologia isquêmica, elas costumam ser simétricas. A T normal vai de menos 10 a mais 90 graus. A amplitude é menor do que 5 milímetros nas derivações periféricas, ou seja, no plano frontal, e menor do que 10 em mulheres ou 15 em homens nas derivações precordiais, nas derivações horizontais. Vamos lá. Falar agora sobre o famoso intervalo QT. Então, olha só. Ele mede do início do QRS ao término da onda T. Então, ele avalia a sístole elétrica. Então, vai avaliar a despolarização dos ventrículos, que representa a contração ventricular, e a sua repolarização, ou seja, o relaxamento posterior dos ventrículos. Então, representa a sístole elétrica. Preste atenção que o intervalo QT, ele representa a duração total da atividade ventricular. A gente vai selecionar a derivação que tem o QT mais longo para a gente avaliar, que geralmente são V3 e V4. V2 e V3, desculpa. Então, V2 e V3 é onde geralmente a gente avalia o intervalo QT. Lembrar que o intervalo QT, ele depende da frequência cardíaca. Então, a gente precisa fazer um ajuste do intervalo QT em função da frequência cardíaca. E esse ajuste deve ser feito após vários ciclos cardíacos. Se a frequência está variando muito, a gente espera um momento de uma frequência mais uniforme para fazer essa medida. E a gente tem algumas fórmulas para medir o intervalo QT. Tem a fórmula de Bazet, que é a mais conhecida, tem a de Rhodes. Você não precisa memorizar isso, eu mesmo não sei de cabeça. Vou lá e consulto no aplicativo, hoje em dia no celular, a gente consulta, coloca lá os dados e ele calcula para a gente. O intervalo QT corrigido, QTC, corrigido para a frequência cardíaca, é normal até 450 milissegundos em homens e até 460, 470 milissegundos em mulheres. Uma dica prática, nem sempre ela é acurada, é, por exemplo, a gente pegar o intervalo RAR, ou seja, o intervalo entre dois complexos QRS, pegar a metade desse intervalo e ver se a onda T terminou antes ou depois da metade. Então, nesse primeiro eletro, a gente percebe que a onda T terminou antes da metade do intervalo RAR. Já esse segundo eletro aqui de baixo, a gente vai ver que a onda T termina bem depois da metade do intervalo RAR. Então, isso denota para a gente, traz uma suspeita de prolongamento do intervalo QT, mas isso não é muito fidedigno. Isso é uma dica até um pouco preguiçosa, mas que ajuda ali num cenário de maior velocidade de ação, que a gente precisa tomar uma conduta rápida. Então, olha só, onda U, pessoal. Onda U eu nem sabia que existia, André. Pode existir. Não aparece sempre, mas um percentual dos pacientes pode ter onda U. Não é a maioria dos pacientes. Geralmente um pouco menor de 50% dos pacientes podem ter onda U. Ela é uma pequena onda positiva após a onda T. Olha só a onda
U aqui positiva após a onda T, ela é arredondada e ela é menor do que a onda T. Alguns autores dizem que ela tem que ser menor do que 1/3 do que a onda T, outros dizem que tem que ser menor do que 25%, mas tem que ser menor. Se ela for maior do que a onda T, isso é anormal. É mais comum em frequências cardíacas mais baixas e geralmente em V2 e V3, como está aqui nesse traçado. É frequente em indivíduos normais. Então, a presença de onda U, desculpem, não significa uma condição patológica de jeito nenhum. Porém, se ela é onda T, onda U positiva e proeminente, especialmente maior do que a onda T, eu devo pensar em hipercalemia. E se ela é negativa, de V2 a V5, ou seja, em qualquer uma dessas derivações que vai de V2 a V5, eu tenho que pensar em isquemia ou hipertrofia ventricular esquerda. Então, onda U negativa, isso não é normal, eu penso em uma condição patológica. Beleza? E agora vamos para a parte que mais interessa. Vamos interpretar de fato o eletrocardiograma. Olha só, pessoal. Então, para a gente interpretar o eletrocardiograma, a gente vai ter que avaliar a morfologia das ondas, a gente vai avaliar a amplitude das ondas, das deflexões positivas e negativas e a duração dos eventos registrados. Então, é fundamental, pessoal, que vocês dominem o eletrocardiograma normal. Então, internos, não tentem, a princípio, vocês memorizar, vocês identificar as taquiarritmias mais complexas, os infartos com supras mais difíceis, os infartos sem supra, síndrome coronariana aguda, bloqueio atrioventricular. O que vocês precisam se preocupar neste momento que vocês estão no internato é dominar o eletrocardiograma normal. Então, gastem o máximo de energia tentando dominar o eletrocardiograma normal. Uma vez dominando o que é normal, vocês perceberão que vai ficar muito, mas muito mais fácil vocês identificarem o eletropatológico. E aconselho que no início, como em todo momento que a gente está aprendendo alguma coisa na vida, que a gente faça uma análise sistemática do eletrocardiograma. Alguns perceberão que com a prática, se vocês escolherem uma especialidade que vê muito eletrocardiograma, vocês perceberão que, com o passar do tempo, vocês vão olhar o eletrocardiograma e em 5 segundos vocês já dizem um diagnóstico. Mas nesse momento, vocês não vão conseguir fazer isso e nem tentem, nem se angustiem. Nesse momento, façam uma análise sistemática, uma análise protocolar, sigam passo a passo para identificar o eletrocardiograma normal. Beleza? E muito importante, olha, eletrocardiograma é um exame complementar. O nome já diz, complementa uma história prévia adquirida através da anamnese e exame físico. Então, é comum a gente, cardiologista, receber de amigos uma mensagenzinha lá do WhatsApp com a foto do eletrocardiograma faz. E aí? Eu digo, e aí você? Quem é esse paciente? Qual a idade? O que é que ele tem? Qual o seu nome? Qual o quadro clínico atual, pregresso? Então, mesma coisa você mandar para um paciente um exame, um hemograma, mostrando lá uma hemoglobina, sei lá, de 9,5. Certo, mas quem é esse paciente? O que é que ele tem? Então, todo eletrocardiograma deve ser interpretado em função de um paciente com o seu quadro clínico, com sua história clínica, com o seu exame físico. É um exame complementar. Então, não mande, pelo menos não mande para mim a foto do eletrocardiograma sem dizer nada a respeito desse paciente, pelo amor de Deus, por favor. Beleza? Então, os 2 primeiros passos na interpretação do eletrocardiograma, esses são fundamentais. Muita gente deixa isso um pouco de lado, não dá muito valor, mas isso é importante. É checar a identificação do paciente e padronização. Então, olha só. O eletrocardiograma sem identificação é um eletrocardiograma sem dono, pessoal. Se eu tenho um eletrocardiograma lá, não, meu colega de plantão disse que pertencia ao paciente do leito 3. Tem nome? Não tem nome. Infelizmente, a gente não vai conseguir confiar. Como é que você vai tomar uma conduta, principalmente uma conduta mais agressiva, no exame que não tem identificação, não tem nome, pode ser de qualquer um. Não é desconfiando do colega, mas ele pode se equivocar. Então tem que ter identificação. Tem que ter nome, tem que ter idade, tem que ter o sexo, porque isso influencia em algumas alterações. Tem que ter data e tem que ter horário, pessoal. Horário é importante. Por exemplo, se eu estou num contexto de paciente com dor torácica, estou avaliando a possibilidade de alteração dinâmica, ou então o paciente chegou com infarto com supra, fiz o trombolítico, vou saber se o supra regrediu, se é um sinal de reperfusão, eu preciso saber do horário do eletrocardiograma. Então, tem que ter data e horário, ok? Padronização, a gente já falou um pouco em bloco anterior. Então, padronização vai ter que ser o quê? Velocidade de 25 milímetros por segundo, e vai ter que ser a padronização N, ou seja, 10 milímetros por milivolt. Pode vir descrito os 10 milímetros por milivolt, ou pode vir esse quadradinho de altura de 2 quadrados, esse retângulo com altura de 2 quadrados grandes e largura de um quadrado pequeno. Quando é que eu vou utilizar 2N? Vou utilizar 2N
quando for um elétrico com uma voltagem baixa, eu tiver dificuldade de identificar a onda P, ou então QRS de baixa voltagem, que eu não consigo fazer uma análise melhor. Vou utilizar N sobre 2 quando a gente tiver complexos QRS muito grandes, especialmente nas sobrecargas ventriculares. Então, olha só esse exemplo. É um exemplo prático de um paciente que eu tive contato. Aqui é o eletrocardiograma padrão dele, o eletrocardiograma em N. Percebam que em alguns momentos parece ter uma onda P. Parece ter uma onda P aqui em D2, tá certo? Mas não está muito convincente. Em V1 parece um pouquinho. A gente ficou na dúvida. Ah, André, estou na dúvida se essa onda P mesmo e tal. E aí, o que é que a gente fez? A gente pegou esse paciente, repetiu o eletro, só que N sobre 2. Olha só aqui, ó, 20 milímetros por milivolt. Aqui eu consigo ver de forma muito mais nítida a onda P, tá certo? Olha só aqui em D2, aqui eu consigo ver a onda P com absoluta nitidez. Então, se a gente está na dúvida, o complexo QRS pequenininho, a onda P está muito pequenininha, será que é uma fibrilação atrial, ritmo sinusal? Então, eu posso dobrar para 2Ns e aí vai facilitar a identificação dessas ondas, ok? O próximo passo da gente agora, pessoal, é avaliar o ritmo cardíaco. Então, a gente pode utilizar um mnemônico chamado Refasa, a criação da professora Maria das Neves Dantas, lá do Procap, minha grande mestre, em que a gente utiliza um mnemônico Refasa, tá certo? Então, a gente pode utilizar esse mnemônico. A gente fala muito isso ao longo do nosso curso, então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Refasa, vai lá, se matricule no nosso curso, faça o extensivo base, que vocês receberam muito mais informação a respeito do Refasa. Mas olha só, o Refasa, o R do Refasa seria ritmo. Então, ritmo a gente vai identificar, vai procurar o ritmo sinusal. Lembrar que o ritmo sinusal, a gente vai ter que ter algumas características. Então, tem que ter onda P, beleza? Tem que ter onda P, mas não é qualquer onda P. A onda P tem que ter um eixo de 0 a mais 90 graus. Eu vou ter que ter uma onda P positiva, presente para cada QRS, então não posso ter QRS sem onda P. Todo QRS tem que vir precedido de onda P. Essa onda P tem que ser positiva em D2, D3 e AVF, olha só, porque o vetor de despolarização atrial vai para baixo e para a esquerda, então vai ter que ser positiva em D1, D2 e AVF, e negativa em AVR, tem que ser assim. E a onda P tem que ter a mesma morfologia, então ela tem que ter morfologias iguais em batimentos subsequentes, ok? Então percebam que a presença de onda P não é suficiente para definir o ritmo como sinusal, pessoal. Então, tem que ter onda P com essas características que eu descrevi aqui abaixo. Então, olha só, um ritmo sinusal. Eu tenho uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. Para cada QRS, eu vou ter uma onda P, ok? A onda P tem a mesma morfologia, então, e ela tem um eixo que ela é, pessoal, de 0 a mais 90 graus. Então, esse paciente tem um ritmo sinusal. É onda P positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR, tem onda P de mesma morfologia, com eixo de 0 a mais 90 graus e que precede todo o complexo QRS. Aqui alguns exemplos de ritmos não sinusais. Fibrilação atrial, em que eu não tenho onda P, só tenho uma linha de base tremulando, não tenho onda P, então isso não é ritmo sinusal. Aqui, pessoal, eu tenho as famosas ondas F de Flutter, os famosos dentes de serra, ondas em dentes de serra. É o flutter atrial, não tem uma onda P. Outros ritmos não sinusais, aqui no taquicardia atrial multifocal. Percebam que aqui eu tenho onda P e aqui eu tenho onda P geralmente precedendo cada complexo QRS. Mas olha só, cada onda P tem morfologia diferente uma da outra, então isso não é um ritmo sinusal. É uma taquicardia atrial, é um ritmo de origem atrial, tá certo? De vários focos diferentes, como é uma taquicardia atrial multifocal. E aqui eu tenho uma taquicardia atrial monofocal. Então, olha só, percebam que eu tenho onda P, a onda P tem a mesma morfologia, tem onda P precedendo cada complexo QRS, mas olha só, a onda P ela está negativa em AVF. Onda P negativa em AVF não é sinusal, tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, ela vai ser negativa em AVR. Ok? Agora nós vamos entrar no E do Refasa. Olha só, Refasa aqui para a gente de novo. O E do Refasa, pessoal, significa eixo elétrico. O eixo elétrico é determinado pela despolarização ventricular, que a gente pode utilizar com essa nomenclatura aqui. SAQRS com acento circunflexo no A. A gente viu que o vetor de despolarização ventricular aponta para baixo e para a esquerda no plano frontal. É o plano frontal, são as derivações periféricas que vão determinar o eixo elétrico. E olha só, uma coisa importante. Quando a gente fala que o complexo QRS é positivo, ou então quando a gente fala que ele é negativo,
A gente não está dizendo que ele é completamente positivo ou completamente negativo. A gente está dizendo que ele é predominantemente positivo ou predominantemente negativo. Então, se a maior onda, a maior deflexão é para cima, ele é predominantemente positivo. Se a maior é para baixo, predominantemente negativo. Então, de forma abreviada, a gente diz complexo QRS positivo ou complexo QRS negativo, mas entenda-se a mensagem subliminar que a gente está querendo dizer que é predominantemente positivo ou predominantemente negativo. Quando ele é mais ou menos equivalente, o componente positivo e o negativo, a gente já sabe que a gente chama de isoelétrico. Então, olha só, pessoal. O eixo normal do coração ele vai de menos 30 a mais 90. Então, ele vai de menos 30 aqui de AVL até AVF. Então, ele vai ficar aqui, ó, nesse local. Nesse local, o eixo elétrico ele é normal. Quando eu tenho um eixo elétrico que passa de AVL, vai além de menos 30, a gente diz que é um desvio para a esquerda, tá certo? Quando o eixo, além de mais 90, ele passa de AVF, a gente diz que é um desvio para a direita. Perceba que é a direita do paciente, não é a direita da gente que está olhando, beleza? E quando ele está entre menos 90 é aqui, e menos 180, que é aqui, ou seja, ele está aqui mais próximo de AVR, a gente diz que é um desvio extremo do eixo para a direita. Então, olha só, algumas dicas práticas para a gente determinar o eixo. A principal delas, que eu queria que vocês memorizassem essa é bem simples. Olha só, se o eixo elétrico normal ele vai de menos 30 a mais 90, o complexo QRS vai ser sempre positivo em D1 e D2, tá certo? Vai ser sempre positivo em D1 e D2, porque no máximo ele pode ficar a 90 graus de D2 se ele ficar em menos 30 e no máximo ele fica a 90 graus de D1, ele fica quando ele está em AVF. Então ele nunca vai ser predominantemente negativo em D1 e D2. Então, se eu pego um elétron, olhei D1 e D2, o complexo QRS é predominantemente positivo nessas duas derivações, o eixo está normal, já matei que o eixo está normal do paciente. Beleza? Mas eu quero, André, localizar mais precisamente o eixo elétrico desse paciente. Como é que eu faço? Beleza, vamos lá. Vamos por passo a passo. Eu posso olhar D1. Se o complexo QRS ele é positivo em D1, tá certo? Eu vou desenhar aqui a rosa dos ventos para ficar mais fácil para vocês. D1 está aqui, ó, a 0 graus. Se ele é positivo em D1, então ele tem que estar do lado de cá, beleza? Então o eixo não vai estar desse lado, ele vai estar do lado esquerdo, já que é positivo em D1. Se ele é positivo em AVF, AVF está aqui em mais 90. Se ele é positivo em AVF, ele não vai estar aqui em cima, certo? Então, se ele não vai estar em cima, nem vai estar do lado direito, só sobra o quadrante inferior esquerdo. Então, localizei que ele está no quadrante inferior esquerdo. Agora, vou colocar outro cenário. Digamos que o paciente, tá certo? A rosa dos ventos desenhada de novo, ele está negativo em D1. Olha só, negativo em D1. Se ele está negativo em D1, pessoal, ele não vai estar desse lado de cá, do lado esquerdo. Ele vai estar do lado direito. E ele é positivo em AVF. Se ele é positivo em AVF, ele não vai estar para cima. Ele vai ter que estar para baixo. Então, restou para a gente o quê? O quadrante inferior direito. Então, a gente pode utilizar D1 e AVF para localizar o quadrante. Ok? Outra dica também que a gente pode utilizar para localizar o eixo é procurar o QRS que está isodifásico. Se ele está isodifásico numa derivação, certo? Significa que o eixo está perpendicular a esta derivação. Vou exemplificar novamente. Então, eu digo para vocês que o QRS está isodifásico em AVL, que está em menos 30. Se ele está isodifásico em AVL, ele vai ter que estar a 90 graus de AVL. 90 graus de AVL ou vai ser mais 60, que é D2, ou então vai ser o que, pessoal? Vai ser aqui a menos 150, que é AVR. Então, ele vai estar a 90 graus de AVL. Então, ele vai estar ou em menos 150 ou em mais 60. Como é que eu sei se ele está em mais 60 ou menos 150? Eu posso olhar para AVF, que a AVF vai estar aqui embaixo. Então, se ele está positivo em AVF, é porque ele está para baixo. Então, ele vai estar onde, pessoal? Ele vai estar aqui em D2 a mais 60. Ok? Outra forma também é através eu localizando o complexo QRS que tem maior amplitude, ou seja, que tem uma deflexão de maior amplitude. Então,
Se o QRS tem a maior amplitude na determinada derivação, significa que o eixo está paralelo a essa derivação. Por que isso? Porque, lá da física, se eu tenho um vetor e eu tenho, tá certo, uma derivação paralela àquele vetor, significa que a amplitude do complexo QRS vai ser maior naquela derivação. Então, por exemplo, se eu tenho um complexo QRS que ele é mais alto em D2, muito provavelmente esse eixo elétrico vai estar próximo ou vai estar em cima ou bem próximo a D2. Então, algumas dicas para a gente localizar o eixo. Então, olha só, eixo normal entre menos 30 e mais 90. Então, vai estar aqui dentro. Eixo desviado para a direita, vai estar no quadrante inferior direito. Eu vou encontrar isso predominantemente na sobrecarga de ventrículo direito. Então, qualquer patologia pulmonar que sobrecarrega o ventrículo direito, como tromboembolia pulmonar, hipertensão pulmonar, um bloqueio divisional póstero inferior, que é um bloqueio de um subramo do ramo esquerdo, uma área eletricamente inativa lateral. Então, se eu tive um infarto lateral aqui, não tenho atividade elétrica, não tenho músculo viável aqui, o vetor de despolarização vai se direcionar para a parede oposta. Destrocardia, recém-nascido tem um ventrículo direito maior do que o esquerdo, ou então troca de eletrodos periféricos, errou na colocação dos eletrodos. Eixo desviado para a esquerda, então o eixo vai estar aqui. Será sobrecarga de ventrículo esquerdo, então o que é que pode levar a sobrecarga de ventrículo esquerdo? Hipertensão arterial, estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, que é uma condição congênita que tem hipertrofia desmotivada do ventrículo esquerdo, sem nenhuma causa aparente, é determinado geneticamente. Bloqueio divisional antero superior, área eletricamente inativa inferior. Então, se na parte inferior aqui eu não tenho músculo viável, não tenho atividade elétrica, a atividade elétrica vai se direcionar para o lado oposto, vai ser para cima, vai ser para o alto. Marca-passo artificial também pode desviar o eixo para a esquerda, porque o marca-passo fica onde? Fica no ventrículo direito. Então, vai direcionar a atividade elétrica para o lado esquerdo. E desvio extremo do eixo, isso aqui é muito difícil da gente encontrar, certo? Então, se a gente identificar um desvio extremo do eixo para a direita, a primeira coisa é suspeitar se não colocou os eletrodos errados. Identificou que os eletrodos estão certos, geralmente isso vai ser decorrente de cardiopatia congênita, destrocardia ou então, pessoal, taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular pode ter um eixo da extrema direita, que ele vai ficar positivo em AVR. Complexo QRS positivo em AVR, geralmente, é desvio extremo do eixo para a direita, porque a única derivação que fica nesse quadrante, desculpem, é AVR. Então, olha só, eixo elétrico normal. Foi o que eu disse a vocês, dica rápida e prática. Olhei D1, olhei D2. Predominantemente positivo nos dois, já determinei que esse eixo elétrico ele é normal. Ah, André, mas onde é que ele está exatamente? Ele está normal. Olha só, vamos olhar D1. D1 está positivo. Então, aqui, novamente, estamos em D1. Se D1 está positivo, ele não está do lado direito. AVF está positivo também. Se AVF está positivo, ele não está para cima. Então, ele está no quadrante inferior esquerdo. Tem uma derivação em que ele está isodifásico. Parece que em AVL aqui, ele está isodifásico. AVL fica a menos 30. Se ele está a 90 graus de AVL e está aqui nesse quadrante, ele vai estar onde? Ele vai estar em mais 60, ele vai estar em D2. Então, provavelmente, o eixo está em mais 60. Beleza? Seguindo. Agora, um eixo desviado para a direita, no eletrocardiograma de cima. Então, percebam o seguinte. Olhe D1 e olhe D2. O eixo está o complexo QRS, desculpa, está predominantemente positivo nas duas? Não. Em D1 está predominantemente negativo. Então, a gente já sabe que esse eixo está anormal. Mas vamos localizá-lo aqui direitinho. D1 está em 0. Se ele está, pessoal, negativo, predominantemente negativo em D1, então ele não está do lado esquerdo, ele está do lado direito. Quando eu olho para AVF, AVF está predominantemente positivo. Se está predominantemente positivo em AVR, ele não está para cima, ele está para baixo. Então, ele está no quadrante inferior direito. Tem alguma derivação em que ele está isodifásico? Isodifásico parece que está aqui em D2, olha só. Em D2 parece isodifásico. Se D2 está em mais 60, ele vai estar mais ou menos, esse eixo vai estar onde? Mais 30 para cá, mais 60 para cá. Então, a gente vai ter mais ou menos a mais 150. Então, ele vai estar mais ou menos em D3, esse eixo. E se você observar D3, é a derivação que tem a maior amplitude. Então, esse eixo, de fato, vai estar paralelo a D3, vai estar mais próximo de D3. Beleza?
Vou apagar aqui para a gente desenhar agora o desvio do eixo para a esquerda. Então, olha só. Eu olho o D1, olho o D2. Em D1 está predominante positivo, em D2 não, em D2 está negativo. Então, esse eixo já não está normal. D1 é predominantemente positivo. Se D1 é predominantemente positivo, ele não está do lado direito, vai estar do lado esquerdo. A VF também é predominantemente negativo. Se é predominantemente negativo, a VF está aqui embaixo, né? D1 está aqui do lado. Se é predominantemente negativo em AVF, então ele não vai estar aqui para baixo, ele vai estar para cima. Então o eixo vai estar no quadrante superior esquerdo. Eu vou olhar, por exemplo, aqui a derivação em que eu tenho a maior amplitude. Qual é a derivação que eu tenho a maior amplitude? Veja, a derivação que eu tenho a maior amplitude parece ser AVL. Então, esse eixo muito provavelmente vai estar próximo a AVL, tá certo? Vai estar próximo a AVL, mas ele não vai estar normal, porque a gente viu que esse eixo é anormal. Se ele estivesse em menos 30, AVL seria normal. Então, ele vai estar entre AVL, que é menos 30, e menos 90. Ele vai estar em algum local aqui entre menos 30 e menos 90, vai estar desviado para a esquerda. Beleza? Agora a gente vai falar de frequência cardíaca e amplitude. A gente vai falar agora, olha só, refaz aqui de novo para a gente. Vamos falar sobre o F e o primeiro A do refasa. Então, frequência cardíaca, pessoal. Como calcular a frequência cardíaca num paciente com ritmo regular? Lembrando que frequência cardíaca normal vai de 50 a 100 batimentos por minuto, que é a frequência habitual de autodisparo do nó sinusal. Se eu tenho uma frequência menor do que 50, bradicardia, maior do que 100, taquicardia. Então, olha só, a gente viu que a velocidade do eletrocardiograma é a seguinte, 25 milímetros por segundo. Então, o papel vai percorrer 25 milímetros em 1 segundo. Em 1 minuto, é só multiplicar por 60. Então, em 1 minuto, ele vai percorrer 1.500 milímetros, tá ok? Então, vai percorrer 1.500 milímetros em 1 minuto. Se eu pego essa distância percorrida de 1.500 milímetros e divido pelo número de quadrados pequenos, ok? Envolvidos no intervalo RAR, então, olha só, novamente, peguei um complexo QRS aqui e outro complexo QRS no ritmo regular. Peguei esse intervalo RAR, meço o número de quadradinhos pequenos. O número de quadradinhos pequenos, eu vou fazer a divisão de 1.500 pelo número de quadradinhos pequenos. Lembra que um quadradinho pequeno corresponde a 1 milímetro. Essa divisão vai me dar a frequência cardíaca. Essa é a forma mais acurada, mais precisa. Uma forma mais simples, porque envolve uma conta mais fácil de fazer, até de cabeça, mas menos fidedigna, é eu pegar o número de quadrados grandes dentro de um intervalo RAR. Quadrados grandes representam 5 milímetros. E aí eu pego 300 e divido pelo número de quadrados grandes, também posso encontrar a frequência cardíaca. É mais prática, mais rápida, mas um pouco menos fidedigna. E quando o ritmo for irregular, André, como é que eu vou fazer? Olha, se o intervalo RAR ele é irregular, eu não vou poder pegar apenas o intervalo RAR para calcular a frequência cardíaca. Aqui eu vou utilizar os marcadores de tempo. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um período de 3 segundos no eletrocardiograma, por exemplo, pegar quantos intervalos, quantos complexos QRS tem nesse intervalo de 3 segundos, e multiplicar por 20, e aí eu vou achar a frequência cardíaca. Ou posso pegar, por exemplo, um intervalo de 6 segundos e aí multiplicar por 60 a quantidade de complexos QRS que eu tenho nesse intervalo de 6 segundos. Posso pegar 10 segundos e multiplicar por 6. Lembre que eu vou multiplicar pelo número até dar 60, tá certo? Que é a quantidade de segundos dentro de 1 minuto. Uma forma mais prática é a seguinte, olha só. Quando eu faço aquela tira do eletrocardiograma, pessoal, e a gente vai ter as 12 derivações, e embaixo o que é que a gente costuma ter? O chamado D2 longo. Habitualmente no D2 longo vai representar um período de 10 segundos. E aí o que é que eu faço? Eu pego o número de complexos QRS que tem nesse intervalo de 10 segundos. Então, se em 10 segundos, posso fazer uma regra de 3 sims. Por exemplo, vou dizer que tem 6 complexos QRS nesse intervalo de 10 segundos. Não, 6 é muito pouco, né? Vou colocar um valor maior. Vamos dizer que tem 20 complexos QRS no intervalo de 10 segundos. Em 1 minuto, que corresponde a 60 segundos, a gente vai ter quanto? A gente vai ter X. Se eu corto aqui, olha só, corto aqui eu fico com 1, aqui eu fico com 6. Então, o que é que o X vai ser quanto, pessoal? Vai ser o número de complexos QRS
vezes 6. Então, eu posso pegar o número de complexo QRS que tem no D2 longo e multiplicar por 6, que eu vou achar a frequência cardíaca em pacientes com ritmos irregulares. Beleza? Vamos entrar agora no primeiro A do Refaz, vamos falar de amplitude. Aqui eu vou falar das sobrecargas atriais e sobrecargas ventriculares. Lembra lá, pessoal, que a onda P, a gente vai avaliar a sobrecarga atrial através de duas derivações, em D2 e V1. Por que essas duas derivações? Primeiro D2, porque vai ser o local em que a gente vai ter o vetor de despolarização atrial paralelo a essa derivação. Então, vai ser o local em que a onda P vai ter maior amplitude. A gente lembra que a primeira parte da onda P representa o átrio direito, a segunda parte o átrio esquerdo. Vou avaliar V1, porque V1 é legal. Porque V1 separa muito bem o que é o átrio direito e o átrio esquerdo, porque a porção positiva é átrio direito, a porção negativa é átrio esquerdo. Então, essas são as derivações ideais, na maioria dos casos, para a gente avaliar sobrecargas atriais. Então, sobrecarga atrial direito. O que é que eu vou encontrar na sobrecarga atrial direita? Eu vou encontrar uma alteração na amplitude da onda P em D2, então vai ter uma amplitude maior, ou então vou encontrar em V1 uma amplitude maior do componente positivo. Veja, sobrecarga atrial direita não vai aumentar a duração da onda P. Por quê? Porque o átrio direito representa o começo da onda P. O que aumenta a duração da onda P é o átrio esquerdo, que está no final da onda P. Então, eu vou ter um aumento de amplitude da onda P, vai ficar maior do que 2,5 milímetros em D2, ou o componente positivo maior do que 1,5 milímetros em V1. A onda P pode ficar apiculada em D2, D3, AVF e V1, e eu posso ter um desvio pequeno da onda P para mais 60 a mais 90. Principais causas de sobrecarga atrial direita, qualquer coisa que sobrecarga o lado direito do coração, sobrecarga o ventrículo direito, átrio direito. Então, cor pulmonar, patologias pulmonares que aumentam a pressão na artéria pulmonar e, por conseguinte, a pressão nas câmaras direitas, estenose de tricúspide, insuficiência tricúspide, hipertensão pulmonar e cardiopatias congênitas que aumentem a sobrecarga de ventrículo direito. Por exemplo, a anomalia de Ebstein, a gente pode ter sobrecargas direitas imensas. Então, trago um exemplo para a gente aqui de sobrecarga atrial direita. Esse é um caso extremo. Geralmente, a gente encontra isso em cardiopatias congênitas. Percebam em D2, olha só, é isso mesmo, pessoal, que vocês estão vendo. A onda P é maior do que o complexo QRS. Tem uma onda P absurdamente alta. Em V1, olha só, a gente observa uma onda P também de amplitude maior do que o complexo QRS. Isso não é o comum. Isso geralmente em casos extremos, mais comumente em pacientes com cardiopatias congênitas. Sobrecarga atrial esquerda agora, olha só, sobrecarga atrial esquerda. Lembre que o átrio esquerdo representa o final da onda P. Então, em D2, se eu tenho sobrecarga atrial esquerda, eu vou prolongar a onda P. Então, olha só, a onda P vai ficar mais prolongada em D2. Em V1, em V1, a despolarização do átrio esquerdo é representada pela porção negativa da onda P. Então, o componente negativo da onda P é que vai ficar maior e vai ficar mais extenso. Então, o aumento de duração da onda P em D2 maior ou igual do que 0,12 segundos. E eu posso ter também um entalhe ou onda P bífida em D2. Então, olha só, a onda P normal em D2 seria assim. A onda P bífida, ela faria aqui, ó, faria essa incisurazinha aqui no seu ápice, separando mais a onda, o que representa o átrio direito do átrio esquerdo. Posso ter um desvio do eixo elétrico da onda P um pouquinho para a esquerda, e o índice mais acurado para a gente dizer que tem sobrecarga atrial esquerda é o famoso índice de Morris. Quando eu tenho uma fase negativa da onda P em V1, maior do que 1 milímetro em extensão e maior do que 1 milímetro em amplitude, eu vou ter o índice de Morris. Então, onda P maior do que um quadradinho, tanto em altura quanto em extensão, no seu componente negativo em V1, sinal de sobrecarga atrial esquerda. Qualquer patologia de válvula mitral, estenose ou insuficiência, patologias que aumentem a sobrecarga do ventrículo esquerdo e, por conseguinte, do átrio esquerdo, como cardiopatia hipertensiva, miocardiopatias, cardiopatias congênitas que sobrecarreguem o átrio esquerdo. A sobrecarga atrial esquerda, a gente pode ter uma onda P chamada de onda P mitrale, em referência às patologias da válvula mitral. Então percebam que se vocês olharem aqui em D2, a gente vai ver que essa onda P é um pouquinho mais alargada, até em D1 mesmo, e ela tem uma incisurazinha assim no meio, ela é onda P bífida. E em V1 a gente tem o índice de Morris. Perceba que o componente negativo da onda P ele é bem maior, ele tem mais do que um quadradinho pequeno em amplitude e em duração. Ok? A gente fala agora das sobrecargas ventriculares.
Então preste atenção, o complexo QRS ele representa majoritariamente a atividade elétrica do ventrículo esquerdo. Por quê? Porque tem uma massa 2 a 5 vezes maior do que a do ventrículo direito. Então o ventrículo direito ele fica meio obscurecido no complexo QRS. O ECG ele faz diagnóstico de sobrecarga ventricular, não de hipertrofia ventricular. Muita gente utiliza o termo HVE no eletrocardiograma. Não deveria ser o termo melhor empregado, porque hipertrofia é um achado histopatológico e a gente pode ter inferência de hipertrofia através de exame de imagem, como eco, ressonância. Pelo eletro, correto seria dizer sobrecarga ventricular. Mas vocês virão isso em livros, virão isso em prova, então no dia a dia não sejam tão exigentes. E falar em HVE no eletrocardiograma é a interpretação de sobrecarga ventricular. Ok? O que é que causa aumento da amplitude do QRS? Aumento da massa ventricular, sobrecarga ventriculares. Ou quando você aproxima o coração do eletrodo que está na superfície, por exemplo, crianças e adolescentes que têm um tórax mais fininho. Quando a gente tem vagotonia, encontrado muito em atletas de alto rendimento. Mulheres mastectomizadas, fez mastectomia da mama esquerda, então vai aproximar o eletrodo, tá certo, da parede torácica do coração e indivíduos longilíneos. O que é que diminui o complexo QRS? Se eu tenho menos músculo, eu vou ter menos atividade elétrica, então fibrose miocárdica diminui o QRS. Se eu tenho alguma estrutura que separa mais o eletrodo do coração, afasta mais, como derrame pericárdico, mamas volumosas, obesidade, enfisema pulmonar e hipotireoidismo por razões não bem conhecidas também podem diminuir o complexo QRS. Então, olha só, na sobrecarga ventricular direita, eu disse a vocês, olha só, o vetor de despolarização elétrica dos ventrículos, o vetor resultante é habitualmente esse, para a esquerda e para baixo, porque o ventrículo esquerdo tem uma massa muito maior do que o ventrículo direito. Quando eu tenho um ventrículo direito que aumenta muito sua massa, ele vai começar a puxar o vetor em direção a ele. Então a gente já vê que pode ter um desvio do eixo para a direita. Então olha só, o que é que eu encontro na sobrecarga ventricular direita? Posso encontrar um desvio do eixo para a direita, geralmente vai lá para mais de 110 graus. Eu vou ter, lembra que em V1 a gente tinha uma onda R pequenininha e uma onda S profunda. Por quê? Porque V1 olha para o ventrículo direito. O ventrículo direito tem pouca massa. Então vai ter uma onda negativa porque o ventrículo esquerdo está do outro lado. Se eu tenho sobrecarga ventricular direita, eu vou ter um R maior do que o S em V1. Então onda R ampla, geralmente maior do que 6 milímetros em V1 e V2. E onda S profunda, maior do que a onda R em V5 e em V6. Porque habitualmente em V5 e V6 eu vou ter onda R maior. Porque V5 e V6 olha para o ventrículo esquerdo que tem massa maior. Se o ventrículo direito tem massa maior e está do lado contrário de V5 e V6, eu vou ter uma onda S mais profunda. E eu posso também ter o chamado strain de VD, que é um infradesnivelamento descendente, tá certo? Com T negativa de V1 a V3. Eu posso ter strain de ventrículo direito, que é V1, V2, posso chegar a V3, a gente vai ver que tem um strain de ventrículo esquerdo, que é V5, V6, D1 e AVL. Causas: cor pulmonar, estenose pulmonar, insuficiência tricúspide, hipertensão pulmonar, TEP, praticamente as mesmas etiologias que causam sobrecarga atrial direita. Estenose mitral grave, qualquer doença do lado esquerdo, com o passar do tempo, pode levar à sobrecarga ventricular direita. Tetralogia de Fallot e comunicação interatrial. Sobrecarga ventricular esquerda. Aqui está o vetor resultante da despolarização ventricular. Se a massa do ventrículo esquerdo aumenta mais ainda, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma supervalorização, digamos, desse vetor normal. Então, esse vetor que já era para a esquerda e para baixo vai ser mais desviado ainda para a esquerda e as ondas do complexo QRS terão amplitudes ainda maior. Eu não vou ter mudança, tá certo? Na polaridade do complexo QRS, mas as amplitudes serão maiores, porque esse ventrículo esquerdo habitualmente já tem mais massa, aqui eu vou ter uma massa muito maior dele. Então, olha só. Tem alguns critérios, alguns autores determinaram alguns critérios para a gente identificar a sobrecarga ventricular esquerda. Muito importante que ela é um preditor independente de eventos cardiovasculares. Então, se eu tenho um paciente hipertenso com HVE, com sobrecarga ventricular esquerda no eletro, isso é sinal de pior prognóstico, beleza? Critério de Sokolov-Lyon, tem uma sensibilidade baixa, uma especificidade elevada. Presta atenção que todos esses critérios, tanto de sobrecarga atriais quanto ventriculares, eles têm sensibilidade baixa, ou seja, a ausência de sobrecargas de câmaras no eletro não afasta a sobrecarga vista no eco ou na ressonância, por exemplo. Mas eles são bem específicos. Se tem sinais de sobrecarga de câmaras no eletro, muito provavelmente a gente vai encontrar sobrecarga também no exame de imagem, ok?
Critério de Sokolov-Lyon, o mais famoso, eu pego o S de V1, alguns dizem que pode pegar o de V2 também, somo com o R de V5 ou V6, se o valor é maior ou igual do que 35 milímetros, é um sinal de sobrecarga. Isso é mais validado para pacientes com mais de 35 anos, mas em jovens a gente também acaba usando. Critério de Cornell é mais simples, sensibilidade e especificidade semelhantes. Vou pegar o R de AVL e somar com o S de V3, ou somar com o S de V3, maior do que 28 no sexo masculino, maior do que 20 no feminino. Um dado mais simples ainda é pegar só o R de AVL. Se eu pego o R de AVL, ele é maior ou igual do que 11 milímetros, sobrecarga ventricular esquerda. Posso ter o strain de ventrículo esquerdo, é um infradescendente, com T negativo e assimétrico em D1, AVL, V5 e V6. Olha só aqui, padrão de strain. Quando eu tenho esse padrão de strain, aumenta muito a especificidade para a sobrecarga ventricular esquerda. Causas: hipertensão arterial sistêmica, estenose aórtica, insuficiência mitral, insuficiência aórtica, cardiomiopatia hipertrófica e persistência do canal arterial. Mais comum de todas, disparado, hipertensão arterial sistêmica. Na hipertensão, é sinal de pior prognóstico, a HVE, a sobrecarga ventricular esquerda, mas pode melhorar com o tratamento da hipertensão, especialmente com o controle da pressão sistólica. Ok? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de duração e morfologia, ok? Então, duração e morfologia está dentro ainda do primeiro A do Refase. Então, o primeiro A não é só amplitude, é amplitude, duração e morfologia. Então, olha só, a respeito de duração, a gente vai falar especialmente dos bloqueios de ramo. Então, a gente viu que após o feixe de His, a gente vai ter o ramo esquerdo, que pode subdividir-se em ramo anteroposterior e posterior inferior, e a gente vai ter o ramo direito, que é mais fininho. O QRS normal, ele tem até 120 milissegundos, o que dá menos do que 3 quadradinhos pequenos, menos do que 3 milímetros. Quando eu tenho bloqueio de ramo, pessoal, eu vou ter alargamento do complexo QRS. Pelo seguinte, quando o estímulo elétrico ele desce pelo sistema de condução normal, a condução é rápida, então o QRS ele fica estreitinho. Quando eu tenho um bloqueio em algum desses ramos, parte do estímulo elétrico vai ser conduzido miócito a miócito, e essa condução é mais lenta, então o complexo QRS alarga. Eu vou ter uma alteração na morfologia do complexo QRS e vou ter também uma alteração na repolarização ventricular. Então essas três coisas vão acontecer no bloqueio de ramo. Quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, o que é que vai acontecer? Olha só, o estímulo desceu pelo ramo direito, bloqueou no ramo esquerdo. Então, primeiro eu vou despolarizar o ventrículo direito, então o vetor vai ficar aqui para o lado direito, e depois esse vetor vai virar para o lado esquerdo. Beleza? Então o vetor predominante vai ser para o lado esquerdo. Critérios diagnósticos do bloqueio de ramo completo. O QRS tem que ser alargado, tem que ter pelo menos 0,12 milissegundos, é a condição fundamental. Eu geralmente não terei onda Q em D1, AVL, V5 e V6. Olha só, D1, AVL, V5 e V6. Por quê? Porque a onda Q representa a despolarização do septo e o ramo septal é um subramo do ramo esquerdo. Eu vou ter onda R alargadas e com entalhes, ou empastamentos, que a gente chama em D1, AVL, V5 e V6. Olha só, vai ter esse entalhe aqui na porção superior. E eu vou ter onda R com crescimento lento de V1 a V3. Então, olha só, de V1 a V3, a gente observa aqui na figura, o R cresce muito pouco. Vou ter ondas S alargadas e empastadas em V1 e V2, olha só, ondas S alargadas e empastadas em V1 e V2. Posso ter uma deflexão intrinsecoide de V5 e V6, não memorizem isso, é um pouco mais complicado. O eixo elétrico pode desviar-se um pouquinho, pessoal, pode ficar ali de menos 30 a menos 60, não posso ter um pequeno desvio do eixo elétrico para a esquerda. E muito importante, eu vou ter depressão do ST e T assimétrica em oposição ao retardo médio terminal. Que danado é isso? A onda T e o complexo QRS vai ficar discordante da onda T. Então, olha só, no bloqueio de ramo esquerdo, o complexo QRS e a onda T ficarão discordantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um QRS para baixo, eu vou ter um supra DST e vou ter uma T positiva. Aqui eu tenho um QRS para cima em V6, a onda T e o segmento ST vai estar para baixo. Então eu vou ter um infradesnivelamento DST e onda T negativa. Isso é muito importante, porque a interpretação do segmento ST no bloqueio de ramo esquerdo, ela fica muito complicada por conta dessas alterações de repolarização. Olha só, principais causas de bloqueio de ramo esquerdo: cardiomiopatia hipertensiva, hipertrofia do ventrículo esquerdo, miocardite, envelhecimento, esclerose do sistema de condução em indivíduos mais idosos, cardiopatia valvar, isquêmica, chagasca, endocardite,
intoxicação por fármacos, como propafenona digital, hipercalemia e pode ter em coração normal, uma forma idiopática. Lembrar que ele aumenta de prevalência com a idade e com cardiopatia estrutural. Então, se eu tenho um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, pessoal, eu tenho que fazer investigação complementar. Eu tenho que procurar uma cardiopatia estrutural por trás. Se eu tenho cardiopatia estrutural, um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, isso é sinal de pior prognóstico. Bloqueio de ramo esquerdo num paciente com um coração doente, isso é sinal de pior prognóstico. Então, identifiquei bloqueio de ramo esquerdo, tenho que ir atrás de doença. No mínimo, tenho que pedir um ecocardiograma. Olha só um exemplo de bloqueio de ramo esquerdo. Percebam que ele tem uma onda R alargada com entalhes ou empastamento em D1, tá certo? Onda T alargada, entalhe e empastamento em D1, em V6, V5 e AVL. Eu tenho em V5 e V6 o que a gente chama de um complexo QRS em torre. Parece uma torre, tá certo? Parece uma torre de um castelo. E tem ondas S profundas em V1, olha só. E percebam que onda T e segmento ST discordantes do complexo QRS. Então, eu tenho um supradesnivelamento em V1 e V2, um pouquinho em V3, e tenho um infradesnivelamento em V5, em V6, AVL e D1. Então, isso é normal do bloqueio de ramo esquerdo. Muita gente confunde isso, por exemplo, com infarto com supra. Bloqueio de ramo direito. Presta atenção, se eu tenho um bloqueio aqui no ramo direito, inicialmente vai despolarizar o ventrículo esquerdo e depois vai despolarizar o ventrículo direito. Aqui é interessante, eu disse a vocês que o ventrículo direito tem uma massa muito menor do que o ventrículo esquerdo. E ele habitualmente não é representado no eletrocardiograma, no complexo QRS, porque ele fica obscurecido, ele fica ocultado pelo ventrículo esquerdo. Aqui, como eu tenho um atraso na condução do ventrículo direito, então eu vou ter uma despolarização rápida do ventrículo esquerdo e depois miócito a miócito eu vou ter a despolarização do ventrículo direito, o ventrículo direito vai ser despolarizado depois do ventrículo esquerdo. E agora ele aparece no complexo QRS. E ele vai aparecer onde? No final do complexo QRS, após o ventrículo esquerdo ter sido completamente e rapidamente despolarizado. Então, olha só, critérios diagnósticos do bloqueio de ramo direito completo, eu vou ter um QRS alargado, com duração maior ou igual do que 0,12 segundos, também é condição essencial. E eu vou ter, presta atenção, essas são as alterações mais típicas. Onda S empastadas em D1, AVL, V5 e V6. Por quê? D1, AVL, V5 e V6 olham para o ventrículo esquerdo. Então, no final do complexo QRS, eu vou ter a representação eletrocardiográfica do ventrículo direito. Se essas derivações olham para o lado esquerdo, então vai ter uma onda S. Então, olha só, D1, AVL, V5 e V6, eu tenho essa onda S mais larga, empastada, mais lenta, ok? Eu posso encontrar também ondas QR em AVR. AVR eu posso encontrar esse Rzinho empastado, porque AVR olha para o lado direito. Então, em AVR eu vou ter o final do complexo QRS representando o ventrículo direito. Muito característico é o padrão RS, R' em V1. Está sendo aqui, ó, que são as famosas orelhas de coelho. Esse padrão é bem característico, é o que chama mais atenção da maioria, por exemplo, dos internos. É o padrão de orelha de coelho, já nos remete a bloqueio de ramo direito. O eixo elétrico ele é variável, ele pode ser normal, pode ser desviado um pouquinho para a direita. A T, pessoal, ela é assimétrica em oposição ao retardo final do QRS. Então, olha só, no bloqueio de ramo esquerdo, a onda T e o segmento ST têm uma polaridade diferentes do complexo QRS. Aqui, a onda T e o segmento ST vai ter uma polaridade diferente do final do complexo QRS, que é o que representa o ventrículo direito. Então, olha só, o final do complexo QRS é para baixo, onda T para cima. O final do complexo QRS é para cima, onda T para baixo. Beleza? Não vai ser discordante do complexo QRS, apenas do final dele. Beleza? E olha só, principais causas de bloqueio de ramo direito. A gente tem a causa idiopática, certo? Tinha uma colega minha de turma, de residência, que ela tinha um BRD idiopático, já tinha investigado, não tinha achado nada. Pode ter causa degenerativa, doença de Chagas, até 1/3 dos pacientes com doença de Chagas, com cardiopatia chagásica, tem bloqueio de ramo direito. Lesão valvar aórtica, ou então após troca de válvula aórtica, especialmente por TAV, que é aquele implante transcutâneo da válvula aórtica, tecnologia mais nova, pode provocar bloqueio de ramo direito. Pós-infarto do miocárdio. No contexto de pós-infarto do miocárdio, geralmente representa um infarto extenso de parede anterior, lesão proximal da descendente anterior, e é critério pior prognóstico. Miocardiopatia, CIV, pós-correção de tetralogia de Fallot, corpo pulmonar e frequência cardíaca dependente. É muito comum, pacientes que fazem taquiarritmias, frequência cardíaca alta, eu tenho um bloqueio funcional, fisiológico do ramo direito. Isso é bem comum.
Isoladamente, pessoal, o BRD não requer investigação complementar. É um paciente jovem, sem cardiopatia, que nunca teve nenhuma doença, no exame físico normal. Se ele tem só um BRD, não tem mais nada, ele não necessariamente precisa investigar, diferentemente do bloqueio de ramo esquerdo. Olha só, um bloqueio de ramo direito. Eu vejo ondas S empastadas, olha só, em D1, cadê D1? Onda S empastada em D1, em AVL, V5, V6. Vejam a morfologia RS e R' de orelha de coelho em V1 e posso olhar também o Rzinho empastado em AVR. Então, esse é um paciente com bloqueio completo de ramo direito. Dica prática. Então, olha só, interno EMR, interno eu médico residente, dica prática para identificar bloqueio de ramo na prática clínica no dia a dia. Isso é muito simples. Isso é 100% acurado? Obviamente que não. Tudo que é muito simples, que é muito fácil, perde a acurácia em medicina, mas na maioria das vezes vai resolver. Então, se eu tenho um paciente com bloqueio de ramo, QRS alargado, QRS feioso, aberrante, suspeito de bloqueio de ramo, o que é que eu faço? Olho para V1. Se em V1 o complexo QRS for predominantemente negativo, deve ser um bloqueio de ramo esquerdo. Se ele é predominantemente positivo, lembra daquelas orelhinhas de coelho, ele deve ter um bloqueio de ramo direito. Então, QRS alargado, bloqueio de ramo, olho V1. Negativo, BRE. Positivo, BRD. Ok? Vamos falar agora, pessoal, da onda T. Vamos falar agora da morfologia, da polaridade da onda T. Então, as principais causas de alterações na morfologia da onda T. Coronariopatia, essa é o que chama mais a atenção, mas distúrbios hidroeletrolíticos podem levar também. Eventos intracranianos, especialmente o AVC hemorrágico, o isquêmico também pode. Sobrecargas ventriculares, a gente lembra que sobrecargas ventriculares podem levar ao famoso strain no eletrocardiograma, que é aquela onda T negativa assimétrica, e medicamentos também podem alterar onda T. Várias ondas T possíveis. Então aqui eu tenho uma onda T normal, nessa primeira figurinha. Aqui eu tenho uma onda T bifásica, que pode representar uma síndrome coronariana aguda, num cenário bem específico. Tem uma onda T que pode ter um nozinho, uma onda T bífida, isso não é específico. Posso ter uma onda T que ela é mais longa, mais lentinha. Posso ter uma onda T achatada. Todas essas são alterações inespecíficas. Vai depender do cenário clínico. A onda T, que a gente chama de onda T em tenda, a onda T simétrica apiculada de base estreita, encontramos na hipercalemia. Aqui eu tenho uma onda T aumentada, associada a um pequeno supra do segmento ST, que posso encontrar na repolarização precoce, muito comum em jovens, atletas, sem comorbidades. A onda T da isquemia, geralmente é uma onda T negativa e simétrica. Tem a onda T do strain, que tem uma onda T negativa, desce lenta, sobe rápida. E tem a onda T associada a um prolongamento do intervalo QT. Então, novamente, causas de alterações de onda T: coronariopatia, distúrbio hidroeletrolítico, eventos intracranianos, sobrecargas ventriculares e medicamentos. Ok? Vamos para um próximo bloco, pessoal. Agora a gente vai entrar, olha só, no... Refasa novamente aqui para a gente vai entrar no S e no último A do Refasa. Vamos falar S de segmentos e A de áreas eletricamente inativas. Estamos perto de terminar essa nossa conversa. Já já eu acabo, prometo a vocês. Então, olha só. Intervalo PR. Então, segmentos envolvem não só os segmentos, como o intervalo. Já falamos que o intervalo pode ser curto, menor do que 120 milissegundos. A gente encontra isso ritmos atriais ectópicos, ritmos juncional, condução AV acelerada, geralmente indivíduos mais jovens com taquicardia, e na síndrome de pré-excitação ventricular, o Wolff-Parkinson-White. Isso aqui é um pouco mais complexo. Observe que aqui a gente tem um PR bem curtinho, uma onda P bem próxima do complexo QRS. Aqui também eu tenho um PR curtinho e tenho uma perninha no início do QRS, que é a famosa onda delta, que a gente encontra na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mas calma, esse é um conhecimento mais aprofundado, não é o foco nosso aqui. Intervalo PR longo, PR maior do que 200 milissegundos, eu tenho o famoso BAV de primeiro grau. Olha só essa onda P como está distante do QRS. Ela está mais próxima, na verdade, do QRS precedente do que do subsequente. Então, é um intervalo PR bem prolongado, é um BAV de primeiro grau. Segmento ST, tão importante, especialmente para a gente dar diagnóstico de infarto. Então, eu posso ter um supradesnivelamento de ST. Olha só, em V1 aqui eu tenho um ST normal, que vai até no máximo 1 milímetro. Aqui um paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Lembra que em V1 eu posso ter um supra de ST, em V1, em V2, porque o QRS é para baixo, então ST e onda T discordantes ficará para cima.
Em V1, pessoal, novamente, então no próprio BRE, no paciente com marca-passo, eu posso ter esse supradesnivelamento, porque no marca-passo, o marca-passo induz um bloqueio de ramo esquerdo, porque ele estimula o ventrículo direito. Em V6, olha só, aqui um exemplo, eu posso ter pericardite, repolarização precoce, que é um padrão tido como benigno na maioria dos casos. Eu posso ter um discreto supra-DST também, e eu posso ter um supra-DST no infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Muita coisa é falada a respeito do supra-DST côncavo, ou seja, com concavidade para cima, que é o chamado supra-feliz, ou um supra-DST com concavidade voltada para baixo, ou seja, convexidade para cima, que seria o supra-DST triste. O que é que muita gente diz? Ah, o supra com concavidade para cima, o supra feliz é um supra benigno. O supra com convexidade para cima, concavidade para baixo, é um supra triste, é um supra maligno, que denota alguma patologia. Isso nem sempre é verdadeiro. É uma dica que pode ajudar. Por exemplo, o supra feliz, ele tem uma chance maior de ser uma coisa benigna, mas não afasta de forma alguma o infarto com supra, por exemplo. Então, ao encontrar na prática clínica um supra feliz, vou ficar tranquilo, isso não pode ter a menor possibilidade de ser alguma patologia. Não é assim. Aumenta a chance de ser benigno, mas pode ser maligno, pode ser alguma patologia por trás. Já o supra com convexidade para cima, o supra triste, esse quase que sempre é associado a uma patologia, a uma condição patológica subjacente. Seguindo. Agora, o infradesnivelamento de ST. A gente tem várias morfologias de infradesnivelamento de ST. A gente tem, por exemplo, pessoal, o infra-DST retificado, aqui na letrinha A. A gente tem aqui um infra-DST retificado também, mas um pouquinho mais ondulado. A gente tem na letra C um infra-DST descendente. Então, o infra-DST retificado e o infra-DST descendente são os mais associados à isquemia. Aqui a gente não tem um infra-DST verdadeiro na letra D. Na verdade, o ponto J está na linha de base, o que a gente tem é uma inversão da onda T. Aqui a gente tem um famoso ST em formato de colher de pedreiro, que a gente pode encontrar isso em pacientes que estão usando digital, a famosa digoxina. F e G, eu tenho supras de ST ascendentes. Aqui uma ascensão mais lenta e aqui uma ascensão mais rápida. O infra-DST ascendente, ele tem uma chance menor de ser isquêmico, especialmente o que está na letra G, o infra-DST ascendente rápido. Então, o que é que denota mais isquemia para a gente no infra? É o infra retificado, letras A e B, e o infra-DST descendente. O ascendente tem uma chance menor, tá ok? De ser de etiologia isquêmica. Principais causas: isquemia miocárdica, hipertrofia do VE, o padrão de Strain, uso de digital, a famosa colher de pedreiro. Isso não é sinal de intoxicação digitálica, beleza? É sinal de ação digitálica. Taquicardia, então pacientes muito taquicárdicos, paciente chega com taquicardia supraventricular paroxística, pode fazer um infra-DST sem isquemia. Distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo hipocalemia. Bloqueios de ramo, a gente já viu que pode alterar a repolarização. Pré-excitação ventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White, também pode dar infradesnivelamento de ST. Intervalo QT, a gente já falou como é que calcula o intervalo QT. Então, olha só, para eu calcular o intervalo QT, eu tenho que ver a frequência cardíaca do paciente. Se ele está com a frequência cardíaca entre 60 e 100, desculpe, eu faço a fórmula de Bazet, ok? Se o QTC ficar menor do que 0,34 segundos, é um QT curto. Se ele tem uma frequência cardíaca muito baixa ou frequência cardíaca mais alta, eu posso calcular pela fórmula de Rogers ou pela fórmula de Framingham. Vocês consultam, não precisa decorar. Se o QTC, mais uma vez, menor que 0,34, QT curto, maior do que 0,45 em homens, maior do que 0,47 em mulheres, QT longo. QT curto, eu penso em síndrome do QT curto, que é raro, hipercalcemia e hipercalemia, ou seja, azíper, ou intoxicação digitálica. Se eu tenho QT longo, eu vou pensar na síndrome do QT longo, que ela pode ser congênita, mas geralmente é adquirida. Pode ser adquirida por algumas drogas que podem prolongar o QT ou alguns distúrbios hidroeletrolíticos. Então, olha só um exemplo de um paciente com QT longo. Olha só V5 aqui, olha só o tamanho desse QT do paciente. Um QT muito longo, é um paciente que eu estive em contato com ele. Esse paciente fazia taquicardia ventricular polimórfica de repetição. Principais causas são as hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Bradiarritmias, quanto menor a frequência cardíaca, mais prolongada fica o QT. Antiarrítmicos, propafenona, amiodarona e sotalol também podem prolongar QT.
macrolídeos, azitromicina, quinolona, cetoconazol, haloperidol, tricíclico, citalopram, ondansetron e domperidona, que são antieméticos, são procinéticos, metadona e fenotiazina. Então, várias drogas podem prolongar QT. Então, combinação de hipocalemia, hipomagnesemia, com bradiarritmia e o uso de algumas drogas podem prolongar o QT, degenerando uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo tossado de Ponce, que pode ser até fatal. E para terminar o Refasa, vamos para o último A, áreas eletricamente inativas. Quando é que eu tenho área eletricamente inativa? Quando eu tenho tecido sem atividade elétrica. Geralmente vai ser por fibrose, por necrose, posterior fibrose do miocárdio. Mas pode ser, por exemplo, durante uma síndrome isquêmica, o paciente pode ficar com a porção do miocárdio sem atividade elétrica e recuperar depois. Mas na maioria das vezes, a área eletricamente inativa representa tecido inviável, tecido não mais viável. Lembrar que se eu não tenho atividade elétrica naquele parede do miocárdio, o eletrodo que está localizado naquela parede vai observar o quê? Uma onda Q. E não é qualquer onda Q que será patológica, certo? A onda Q patológica tem que ter uma duração maior do que pelo menos 40 milissegundos ou maior do que um quadradinho de duração e uma amplitude que seja maior do que 25%, maior ou igual do que 25%, alguns colocam maior ou igual do que 1/3 da onda R. Então, olha só, aqui eu tenho uma onda Q que representa maior ou igual do que 25% da onda R. Então, é uma onda Q patológica. Eu tenho que encontrar em pelo menos duas derivações contíguas. Então, a onda Q numa única derivação não tem valor. Tem que ter pelo menos duas derivações que olham para a mesma parede do miocárdio. Por exemplo, D2 e AVF, que olham para a parede inferior. D1 e AVL, que olham para a parede lateral alta. Beleza? Outra coisa que pode representar para a gente uma área eletricamente inativa é, por exemplo, o paciente que vai ter uma falta de progressão da onda R. Vou explicar melhor isso no próximo slide. Percebam que uma onda Q em D1, AVL, V5 e V6 costuma ser normal, desde que seja uma Q pequenininha. Em D3 e AVR, uma onda Q isolada não tem valor, ok? Principais causas, infarto que cursa com necrose e com onda Q, com ausência de tecido viável, miocardiopatias, miocardite, doenças granulomatosas como sarcoidose, doença infiltrativa como amiloidose e distrofias musculares. Então, olha só, esse paciente muito provavelmente sofreu um infarto do miocárdio de parede inferior no passado. O que é que a gente observa? Olha só para D2, para D3 e AVF. Eu só tenho onda negativa. Nesse caso, eu tenho o que a gente chama de padrão QS, quando só tem onda negativa do complexo QRS. Nesse caso, é em D2, D3 e AVF, que representa a parede inferior. Então, esse paciente deve ter tido um infarto inferior no passado. Outra forma de a gente identificar uma área eletricamente inativa é pela redução ou ausência de onda R, onde deveria ter onda R presente. Vocês lembram que eu falei que o complexo QRS nas derivações precordiais, em V1 ele é predominantemente negativo e vai se tornando positivo até chegar em V5, V6. Percebam aqui, olha, V1 predominantemente negativo, V2 quase que exclusivamente negativo, V3 também, V4 só tem um pouquinho de R, V5 tem um R bem pequenininho e o R aparece um pouco mais em V6. Então, é o que a gente chama de falha de progressão da onda R. Então, era para ter uma onda R progredindo nas precordiais, não progrediu. Então, isso pode representar uma área eletricamente inativa antero-septal anterior, provavelmente por um infarto agudo do miocárdio de parede anterior no passado. Pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês nessa nossa semana, tá certo? Em que a gente está trazendo assuntos de absoluta relevância para o internato. Volto a dizer, tem muito mais coisa legal aqui no meu médico residente. Nós temos o curso de extensivo básico, que é voltado para vocês que estão de fato no internato. Vai ter com muita dica prática para vocês utilizarem nos seus rodízios. Então, se vocês gostarem do nosso material, se vocês se interessarem, entrem em contato com o time do nosso comercial e procurem saber quais são os cursos disponíveis para vocês e com as devidas promoções, obviamente. Forte abraço a todos e a gente se vê nos cursos do meu médico residente.